Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do TEI Online. Estamos aqui hoje com o Rafael, do CIEDES, gestor do TEI Centro, com a Raquel. Daqui a pouco eles vão falar um pouco sobre lei de incentivo, produção cultural, captação de recursos. Porém, antes de eu passar a palavra para eles, eu gostaria de falar um pouquinho, passar alguns recados para vocês. Bom, meu nome é Jéssica, eu sou representante da DESAMPA. A DESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo e é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo do município. Por isso, se você tem interesse pelo tema, pode continuar aqui na página do Facebook da DESAMPA ou no site adesampa.com.br, que a DESAMPA está disponibilizando diversas programações durante toda a semana. Bom, o TEIA é um dos programas da DESAMPA, é um programa de coworkings públicos municipais. Nós temos 5 unidades hoje na cidade de São Paulo, então uma no centro de São Paulo, uma na Zona Norte, uma na Zona Leste e 2 na Zona Sul de São Paulo. E apesar do expediente suspenso por causa da quarentena, todas as equipes estão aí reunidas, incluindo o CIEDES, para fornecer a melhor programação do TEI Online. Bom, mais um recado importante, a DESAMPA também está fazendo um atendimento remoto ao MEI, então a gente vai deixar alguns contatos de telefone e e-mail aqui nos comentários da live, então se você é MEI, precisa de alguma orientação, precisa tirar alguma dúvida, é só entrar em contato com os atendentes da DESAMPA por um desses canais. Bom, um último recado, a DESAMPA está em processo de implementação de 2 novos TEIAs, então se você conhece alguma entidade gestora que gostaria de participar, é só a gente vai deixar aqui no link dos comentários também os editais de concurso. Esses 2 novos TEIAs vão ser implementados na região de Heliópolis e no Jardim Edite, na Zona Oeste. Bom, quero agradecer a presença do Rafael, da Raquel, muito obrigada por disponibilizar o tempo de vocês aqui para a gente, ao compartilhamento de conhecimento, muito obrigada. Vou passar a palavra para o Rafael agora, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Jéssica. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Hoje a gente num horário diferenciado aqui, um pouquinho mais tarde, às 19h30. Hoje a gente vai falar sobre produção cultural, leis de incentivo e captação de recursos. Então, a galera aí da área da economia criativa, empreendedorismo cultural, fica atento, vai chamando o pessoal aí nesse comecinho de live. A gente vai ficar aqui até às 8h30 com a Raquel. Vou passar já a bola para ela, só fazendo uma introdução aqui. A Raquel, ela é criadora de conteúdo, diretora, performer, autora, tradutora, produtora, especialista em multiplataforma, conectando meios, audiência e marcas durante seus mais de 30 anos de experiência. Aproveitar para dar boa noite também para o pessoal que está chegando aqui. Já chegou o pessoal lá do TEIA Taipas, galera do Ecocultural, o Manu já aqui com a gente. Bom, eu vou passar a bola para a Raquel se apresentar e logo em seguida a gente já vai entrar no tema da noite de hoje. Quem tiver alguma pergunta sobre o tema, sobre produção, sobre leis de incentivo, sobre captação, já vai colocando aqui nos comentários que até o final da live eu vou devolver aqui a palavra com a Raquel, que é a nossa convidada especialista da noite, para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Raquel, muito obrigado pela sua disponibilidade, por bater esse papo aqui com a gente. Vou pedir a gentileza, então, de você se apresentar, contar um pouquinho aí do que você já fez, o que você está fazendo atualmente, e aí, na sequência, a gente entra no tema da nossa live, pode ser? Claro, obrigada pelo convite, pessoal da TEI Centro, Rafa, obrigada a DESAMPA, é um trabalho importantíssimo, liderado aí por tanta gente capaz, que está cuidando de empreendedorismo e voltado para a cultura, o que é tão raro e tão difícil, né? Eu sou atriz há 30 anos, trabalho no mercado cultural há 30 anos, e a partir de atriz comecei a ter necessidade de exercer outras funções, o que é muito comum se você é artista, ou, enfim, artista de qualquer tipo no Brasil, né? Se você faz artesanato, comida, ou música, você tem que se autogerir e criar negócio para você mesmo. Então, depois de trabalhar como atriz muito em teatro, em televisão, em cinema, eu comecei a fazer produção teatral e
escrever, traduzir, teatro também. Então, meu meio mais importante, onde eu me sinto mais à vontade, é no entretenimento ao vivo. Apesar de eu ter feito televisão, novela, séries, cinema, etc. O produto cultural, ele é parecido, e no Brasil ele tem especificidades da lei de incentivo, do público, dos espaços que a gente tem e das coisas que a gente consegue fazer. Então, eu acabei também produzindo 3 espetáculos de teatro, e nos últimos 10 anos eu migrei para teatro musical e fiquei na Time of Fun, na divisão de teatro, começando como atriz no Mamma Mia, migrando para versionista com Gilberto Gil no Rei Leão, e me apaixonei por aquele meio por conta da escala em si, era muito, muito bom poder fazer para tanta gente, e fiquei lá até o fim, quase do processo do teatro musical estilo Broadway, que acabou no final do ano passado, por conta de questões de lei de incentivo, políticas também, enfim, e mudanças de mercado. Então, a gente está num momento de grande... Está todo mundo muito perdido, né? Não tentando entender como que vai se produzir aqui no Brasil, a gente está sob um fogo cruzado, então é muito importante um espaço como o TEIA, e essa visão que a Desampa teve a partir também da secretária Aline Cardoso, de fomentar o empreendedorismo cultural e ajudar essas pessoas a não caírem pelas rachaduras da sociedade, ainda mais agora nesse momento, que só piorou. A gente achava que estava ruim e piorou. Na semana passada a gente recebeu aqui uma Inajá, que ela também trabalha com artes do corpo e tudo mais, né? Ela adaptou parte do trabalho dela para uma oficina online, muito bacana. E aí a gente estava falando isso, né? Quais foram as alternativas que os empreendedores culturais estavam encontrando nesse momento, né? Considerando, inclusive, que muitos deles utilizavam espaços públicos de cultura e agora os espaços estão fechados também, sejam eles públicos ou não, né? Então, sim, de fato, é um momento bastante delicado. E aí, Raquel, para a gente começar a entrar no nosso assunto aqui, né, da noite, produção cultural, leis de incentivo e captação. Eu vou passar a bola aqui para você, vou fazendo aqui a gestão, né, caso alguém coloque algum comentário, e aí depois eu vou retomando com você aqui com as perguntas do pessoal, tá bem? Tá bem. Pô, acho que falar de cultura no Brasil está muito ligado a falar de lei de incentivo. A lei de incentivo no Brasil, ela é recente, ela não existia até o governo Collor, e no governo Collor, o vice, que era o Sarney, que se julga poeta, criou uma tentativa de mecanismo que ele imaginava que ajudaria o artista a conseguir crédito, né? Até antes disso, no Brasil, no tipo de teatro que eu conheci quando eu comecei a fazer teatro, que foi com Paulo Tran, e já existia Sesc, o Sesc já investia bastante, mas as produtoras, os produtores investiam dinheiro do bolso, eles iam no banco, pegavam um empréstimo, punham um carro como garantia e levantavam uma produção. Nesse estilo de produção, todo mundo era sócio, então tinha porcentagem para ator, porcentagem para o diretor, todo mundo investia em ensaiar aquela peça, e quando ela era um sucesso, todo mundo dividia. É um estilo de produção que era como, por exemplo, da companhia do Fagundes, do Antônio Fagundes, que todo mundo recebia uma porcentagem, todo mundo trabalhava numa companhia de repertório, assim foi o TBC, e se conseguia muitos apoios de tecido, de madeira, de iluminação, enfim, ninguém recebia muito de cara, mas se o produto fosse bem sucedido, todo mundo ganhava, se o produto não fosse, todo mundo dividia. E então tinha um objetivo muito claro de atingir o público, né, e do público gostar, e do público voltar, e uma conexão bem grande com o público de teatro, né, eu estou falando de produção teatral, que é a produção de cinema no Brasil, até, inclusive, a Era Collor, ela teve um período na Atlântida, né, naquele tipo de cinema que existiu e depois morreu completamente, teve a pornochanchada, depois um declínio na década de 70, e nos anos 90 não existia nada, a gente teve a retomada, como a gente chama, com Carlota Joaquina, e muito maior o volume de verba, mas eu posso falar disso também, se alguém tiver interesse mais nessa parte de cinema. A ideia era que o artista ia poder ir direto com o empresário e conseguir viabilizar seu produto, e a partir daí o público ia estar mais próximo do produto cultural. Infelizmente, o que aconteceu foi o oposto disso. A lei de incentivo acabou criando outros
deturpando outras noções do que é o mercado cultural, e ficamos completamente dependentes de incentivo fiscal para ficar de pé. Aconteceu também, não por conta da lei de incentivo apenas, talvez por outras leis, um afastamento do público do teatro, o público, e os produtores, talvez também por conta de editais, ou estilo aí, estou falando da lei do fomento, não sei se quem conhece, quem está ouvindo aí, começamos a pressionar também por uma lei de incentivo, depois de 10 anos de lei Rouanet, que foi a primeira a ser criada, ficou claro que a verba não vinha para o artista pequeno, que você, como artista pequeno, não conseguia ir atrás de um grande patrocinador, e um grande patrocinador não investiria o dinheiro dele num produto pequeno, ele ia querer o produto que desse maior visibilidade para ele. Então, essa empresa muito grande investia em alguém como alguém famoso. Então, começou a era do diretor de marketing da empresa decidir qual seria o direcionamento cultural do país, basicamente. Então, foi um período, desculpa até trazer, Raquel, mas foi inclusive um momento em que foi muito questionado, né? Não só a Lei Rouanet em si, mas a produção cultural no Brasil como um todo, né? Sim, porque a ideia era que a cultura ia andar pelas suas próprias pernas, e o resultado foi o oposto. E continuou piorando, porque eu estou falando agora de 1990, do fim dos anos 90, onde um movimento chamado Arte contra a Barbárie apareceu, e ele era aqui de São Paulo, e eram pessoas, artistas, que faziam um teatro de grupo, que a gente chama teatro de pesquisa, um teatro menos acessível, digamos assim, assim como você vai ter o Romero Brito, e essas pessoas eram aquelas pessoas que fariam as coisas mais, sei lá, mais Picasso, assim, mais cubista, mais coisas que você não vai identificar, é uma flor, entendeu? É um processo de pesquisa de linguagem. Eles achavam que era necessário uma lei que protegesse esses artistas que são pequenos, esses artistas que não vão conseguir sentar à mesa do Santander e dizer, olha, eu quero fazer uma peça, ela vai fazer um turnê pelo Brasil e tal, e com pressão conseguiu-se, sim, a lei do fomento de teatro, que também continuou, infelizmente, ao longo dos anos. Uma dos viés que você pode ver a respeito dela é que ela aprofundou um processo de afastamento do público do artista, porque começou a ter verba para esse tipo de produção, todos os grupos começaram a abrir sedes, e o público começou a ir em teatros onde não tinha um café, não tinha um banheiro, exatamente, era um lugar um pouco menos, com uma estrutura menos formal. Os espetáculos não eram, muitas vezes, o que eles estavam esperando, podia ser uma pessoa pendurada de ponta cabeça, coberta de anilina e caro, entendeu, pelada, e eles iam falar, meu Deus, o que é essa peça? Eram processos importantes, mas o público teve uma sensação de você não está falando comigo, e você não está me ouvindo para trazer esse produto para mim. Então, o fomento é muito importante, mas aconteceu ao mesmo tempo que o público começou a se afastar do teatro, começou a ter, assim, a grande produção e as produções de pesquisa. Mais ou menos nessa época, foi 2001, que aconteceu o teatro musical, que é mais uma etapa nisso. O teatro musical aumentou muito o valor do orçamento de uma peça, porque a peça, eu me lembro que em 1996 eu fiz o Rei Lear com Paulo Atran, e era o maior orçamento de uma peça já conhecida, era 1 milhão. Um orçamento de um espetáculo de lei Rouanet musical pode ser 24 milhões, hoje em dia, ou mais, a manutenção disso, porque é uma escala muito maior, eram muito mais pessoas envolvidas, muito mais sessões por semana. Então, a ideia foi que o teatro começou a virar um business, um negócio, e aí você tem que entregar uma qualidade, um tamanho, uma duração, etc., que foram essas superproduções da Broadway. Enfim, esse é mais ou menos o panorama da lei de incentivo, e ela foi crescendo, ela realmente não... Eu consegui captar 3 vezes, através de lei de incentivo, para as minhas 3 produções, pela lei Rouanet. Então, eu não acho que é uma regra que um produtor pequeno não consegue, pelo contrário, inclusive porque os maiores clientes da lei de incentivo, o primeiro deles é o próprio governo. Então, todos os editais do governo, do CCBB, os que existiam, Eletrobras, da Caixa Econômica, todos eles são dinheiro através da lei de incentivo que você tenha se inscrito antes.
Então, a lei de incentivo, ela é fundamental para a continuidade, né? Estou falando só da Lei Rouanet, depois a gente teve a criação de uma Lei Mendonça, que era uma lei municipal, que hoje em dia é uma outra lei, que chama PROMAC, municipal, e temos o PROAC, que é uma lei muito boa, que é a lei estadual. Então, cada uma está pegando um tipo de verba, né? O imposto de renda bruto do líquido, na verdade, é o que sai o dinheiro da Lei Rouanet, que pode ser até 4% do líquido que a empresa deve em imposto. Então, a empresa, ao invés de dar dinheiro de imposto para o governo, ela dá esse dinheiro, que seria do governo, para uma produção cultural ou várias produções culturais, dependendo do tamanho dessa empresa. O PROAC é uma lei que pega o dinheiro do INSS, eu acho que é isso. É o Imposto sobre Venda de Produtos, eu sempre confundo o nome. Mas essa verba é um pouco menor, tem um teto anual, e o PROMAC, ela é sobre imposto legal, obrigada, Natália, imposto municipal como é que chama isso? Propriedade. Então, quem tem mais sede e tal, quem tira um pouco desse valor. Então, cada imposto, ele tem um escopo diferente, um visa a cidade, o PROAC visa o estado inteiro, e a Rouanet visa o Brasil inteiro. Então, essas leis têm mudado, têm sido ajustadas, né? Mas a Lei Rouanet foi muito vilipendiada recentemente, ou na última eleição, ou existe um processo do público que não conhece o mecanismo achar que o artista se remunera em excesso, ou que o artista mama na teta do Estado, ou que não há trabalho, que a contrapartida do que está acontecendo ele não é vista, não é percebida como trabalho, né? E isso é uma coisa muito infeliz, não é realidade. Na verdade, é tudo muito fiscalizado, é tudo muito... tem uma prestação de contas. Então, os poucos casos onde isso não aconteceu, no teatro eu conheço pouquíssimos que foram divulgados, e no cinema mais, porque o cinema fez uma lei separada, eles têm uma verba direta deles, são pessoas que foram muito mais articuladas do que o teatro, e eles também estão sofrendo hoje em dia com as mudanças da Ancine que estão sendo implementadas. Individualmente, eu quero dizer que eu acho que quanto maior o rigor a respeito de lei e de verba pública que venha para qualquer subsídio, eu acho que é melhor, que é correto. Temos que ser éticos, esse dinheiro tem que ser prestado conta, ele tem que ser apresentado em forma de produto cultural, mas é uma falácia que os produtos culturais não são feitos e que os artistas, em geral, são preguiçosos e eles querem não trabalhar. Isso não é verdade. Podemos ir caso a caso e falar como que a lei funciona em cada situação, mas eu estava tentando dar um escopo geral, né? No ano passado, eu estou quase terminando, prometo, falando só do IR. No ano passado, que a história é longa, depois dessa contínua mentira mesmo, né, para a população, que o artista estava mamando na teta do Estado e tal, houve uma alteração no teto da Lei Rouanet, que não existia teto, você podia basicamente entrar lá e colocar o valor que você achasse. Se você quisesse fazer um projeto que ia durar 2 anos, que você ia rodar o Brasil inteiro fazendo um circo, você podia fazer isso pelo valor que você quisesse. Eles estabeleceram por um período um teto de 1 milhão para captação através da Lei Rouanet, que é a Lei IR, e isso foi um baque terrível para muitos projetos, porque muitos projetos tinham um valor acima de 1 milhão, especificamente para o teatro musical foi um tiro na cabeça dele, porque as pessoas não iam conseguir produzir nenhum tipo de teatro musical com um orçamento desse no Brasil de hoje. Já não existe mais a estrutura de você ir pegar um empréstimo num banco para conseguir pagar a sua produção. Fora isso, esse tipo de produção acontecia antes da gente ter o advento da lei da meia entrada, que é uma lei que aconteceu na calada da noite, que tirou 50% da renda dos produtores, sem um subsídio que seja a contraparte disso, ou seja, se você tem um desconto no ônibus, por exemplo, escolar, a companhia de ônibus está recebendo 50% que o estudante deixa de pagar do governo. O artista, o produtor, no caso, não recebe os 50% do ingresso, que não é pago por causa da lei da meia entrada. Então, basicamente, o governo faz uma caridade com o chapéu dos outros. E aí, o que aconteceu? O produtor, para conseguir fechar a própria conta, ele dobrou o valor do ingresso. E aí, isso afastou as pessoas que não burlam a lei e não fazem uma carteirinha falsa de incentivo de estudante. Ou seja, essa junção acabou sendo uma tempestade perfeita, porque agora também ninguém mais tem o costume de se juntar e montar uma peça e ver se o público vai, porque o público sai cada vez menos. Ele começou
por conta, talvez, dessas leis de fomento dessas peças que eles não estavam se comunicando com ele. Ele começou a migrar para um tipo de teatro que era o musical, que é bem comercial, e de qualidade também, e o teatro alternativo foi deixado à míngua, e o teatro está meio que nesse lugar hoje, assim, tem muita coisa a ser feita, e muitos problemas que advêm disso. Hoje em dia, graças a Deus, o teto da lei deixou de ser 1 milhão, que ficou alguns meses, e foi aumentado para 10 milhões, que ainda assim viabiliza grandes produções estrangeiras no Brasil, que é uma pena, mas vai viabilizar algum tipo de vida cultural quando o MINC estiver funcionando, porque com essa mudança de ministros o tempo inteiro e de diretrizes, tem como uma galinha com a cabeça cortada, correndo para lá e para cá. É difícil de você conseguir conversar com alguém, conseguir aprovar alguma coisa, conseguir prazos, e isso tudo foi antes do começo da pandemia. Então, bem-vindos ao cenário do caos cultural e boa noite. Não, perfeito. E você acabou falando um pouco mais da Rouanet, né? E até essa falta de compreensão das pessoas, né? A gente tem essa visão de que o artista, ele mama na teta do governo, né? Como você colocou, justamente por uma falta de compreensão de como funcionam as leis de incentivo, né? Porque no final das contas, o que a lei diz pro artista é isso que você está propondo, é bacana, então a gente te autoriza a captar agora. E aí você vai atrás de empresas que vão custear, né, a execução da sua obra. Então, não é que está sendo tirado de um lugar, né? Ele está te dizendo, ó, você pode captar. Para além, né, de ser óbvio que deveria já existir também um valor a ser investido na cultura. E aí, quando você traz essa questão da meia entrada, né, só reforçar, né, o questionamento de maneira alguma é questionar a minha entrada, né, é questionar a maneira como o governo faz ao invés de custear, né, esse direito para quem deve pagar a minha entrada, ele tira do próprio produtor cultural para poder dizer, olha como a gente é legal, agora a gente dá meia entrada para vocês, mas está tirando do bolso do produtor que tem que pagar uma série de contas para fazer com que sua produção cultural seja viável, né? Individualmente, há uma discussão entre os próprios artistas que a gente diz, bom, a lei de incentivo é uma maneira do governo não ter uma política cultural. Na verdade, é isso que acontece. Porque você está deixando o cara que é o diretor de marketing de uma empresa multinacional, de uma companhia estrangeira, dizer assim, não, eu quero essa peça aqui com o cara da novela, ou eu quero essa peça aqui com a moça que posou na Playboy, ou sem juízo de valor, eles vão escolher o que for melhor para a empresa deles. Eles não vão escolher necessariamente proteger os bens culturais do país. Então, falar sobre... Por isso que existem também os editais, né, que é uma outra forma de captação. Porque começou a se ver que a pessoa que vai fazer um espetáculo de boi bumbá, ou que vai falar sobre cultura regional, ou essas pessoas não tinham acesso nenhum, né? E aí começaram a se criar editais onde você está falando de LGBT, políticas negras, rap, o que eu acho super importante também, mas eu ainda assim acho que a lei de incentivo não substitui uma política cultural de uma nação. Se você for olhar um exemplo claro aqui, tanto na França quanto na Inglaterra, existem companhias de teatro estatais. Elas têm salário mensal, tem um corpo de atores grande, que ensaia o tempo inteiro, que está em cartaz com 3, 4 espetáculos que são clássicos do país, né? Então, eles na França ensinam Racine, eles ensinam Molière, na Inglaterra eles ensinam Shakespeare, eles ensinam autores contemporâneos, e isso é considerado um patrimônio do país, é importante para o cidadão poder ir ao teatro, ter uma peça lá em cartaz que seja um retrato da cultura daquele país, um respeito pelo cidadão e um respeito pelo artista também, né? No Brasil, o grupo que se aproxima disso é o Grupo Tapa, que é um grupo que se mantém apenas de bilheteria e que agora está fazendo uma vaquinha para poder se manter minimamente durante a pandemia, porque não há nenhuma política pública que suporte, que compreenda as artes como uma parte... A cultura não é percebida como um bem, né, no nosso país, infelizmente. Então, os artistas estão sempre sobrevivendo
como eles podem, mas assim, eu necessariamente não quero defender a lei de incentivo. Se houvesse uma política cultural, já seria legal. Assim como a ADESAMPA faz uma política de empreendedorismo, por exemplo. Isso é importante, você está pegando pessoas que não saberiam como criar um negócio, e você está dando uma mentoria para elas, você está dando um espaço para elas, no caso dos TEIAs, e é importantíssimo, e assim você está fomentando a economia. Cultura é economia e ela gira muito dinheiro. Então, para cada real que você investe, voltam 4. São bilhões em retorno, tanto de gastronomia quanto, né, produtos associados, né, tipo transporte, hotel, turismo, restaurante, tudo que envolve você ir uma noite no teatro, e tudo isso está minguando por conta da falta de visão dos nossos governantes. E agora, nesse momento que a gente fica aqui no isolamento social, né, o quanto a gente sente falta, né, de poder acessar, por vezes as pessoas não davam muita importância, né, quem não era da área cultural, e agora nesse momento fica tão nítido o quanto a falta faz, né. Para a gente entrar daqui a pouquinho no tema, Raquel, sobre as produções um pouco menores, né, sobre o processo, né, de submissão. Então, na nossa live aqui, a gente tem algumas pessoas acompanhando que são pequenos produtores culturais que submetem em editais, né, um pouco menores. Então, a gente falar aqui do processo de o quão complexo é ou não, e como funciona uma outra etapa depois que a parte de captação. Só passando rapidinho aqui nos comentários, né? Então, o Manu dando boa noite, o Matheus falando já será sucesso, a Natália, eu até destaquei aqui um comentário dela, né? Agradecendo pela discussão, falando que a cultura precisa muito de apoio nesse momento. A Valéria Freitas mandou boa noite, ela fez uma pergunta aqui, deixa eu colocar aqui na tela. E sobre o Fundo Nacional de Cultura, vocês têm alguma informação como está? Sim. Eu participei da articulação feita pela deputada Jandira Fegali com a Benedita da Silva para conseguir um fundo para os artistas nesse momento. Não é algo que me contemple individualmente, mas eu acredito, Roberto, mas eu acredito que isso é muito importante porque tem muitos técnicos e muitos artistas, essas pessoas de base que não têm como sobreviver e que não conseguiram o auxílio emergencial. Então, chama a Lei Aldir Blanc, em homenagem ao Aldir Blanc, ela foi articulada com os artistas, porque não houve uma articulação do antigo ministério, que agora é uma secretaria, afiliado ao turismo, que é um absurdo. E a gente pressionou pela aprovação de um valor que vem do Fundo Nacional de Cultura, porque é um dinheiro que ninguém nunca viu e nunca vê. É uma porcentagem da verba de cada produção que fica lá para ser usada em produtos culturais, mas era usada nos anos, sei lá, quando estava o Juca Ferreira, por exemplo, ele usava para andar pelo país e divulgar as próprias pautas dele, por exemplo, ao invés de investir em algum produto cultural, porque não nos presta contas desse valor. Então tinha 3 bilhões lá. Tem 3 bilhões, isso é um dinheiro de cultura, ele não vai para lugar algum, ele não sai de orçamento de outra coisa, ele só estava parado lá, porque não há política para usar essa verba, e através da pressão dos artistas, eu inclusive, a gente fez vídeo, a gente entrou em contato com senadores, com deputados, escrevemos para as pessoas, conseguimos que fosse sancionada a lei emergencial Aldir Blanc, que vai, por 3 meses, fazer como a outra lei de R$600 para pessoas que não conseguiram, só para quem não conseguiu aqueles R$600, mas é um artista, é um cenotécnico, um cortineiro, uma camareira, um maquiador, essas pessoas vão receber algum auxílio, isso vai vir do Fundo Nacional de Cultura, então isso me deu algum alento, porque a gente estava muito, muito preocupado com o fato de que o nosso timão está completamente abandonado, então é isso, mas eu acho que o Fundo Nacional de Cultura é subusado e devia ser prestado contas, sabe, do que é feito ali dentro com essas verbas, mas não é. A gente consegue, o que a gente consegue é dentro do que a gente tem de espaço e brigando bastante. Sim. Valéria, depois dá um oi aqui, dizer se o que você queria saber foi respondido. Camila destacando aqui, né, muito boa sua fala, cultura como um bem, é preciso essa visão. Roberto mandando boa noite aqui também. E aí, Raquel, a gente estava entrando num ponto aqui, né, pensando nas produções menores agora, é um processo complexo, né, a submissão do projeto, então são vários campos que a gente precisa detalhar, a parte orçamentária, né, então para quem não submeteu,
e não tem, né, o entendimento, né, se é bagunçado, as leis de cultura não é bagunçado, mas tem uma estrutura que as organizações que submetem, né, precisam atender uma série de critérios, né, de documentos e da proposta em si. Queria que você contasse um pouco sobre isso, e aí depois disso, né, vou até compartilhar aqui a experiência. Enquanto CIEDS, a gente acabou de submeter uma proposta aí que a gente construiu, inclusive, em parceria com a Raquel. A gente está aguardando a resposta para ver se a gente vai para a próxima fase, que vai ser a próxima fase da nossa discussão também, que é a de captação de recursos. Como é que é esse processo, Raquel? Federal é mais burocrático que municipal? Não necessariamente. O que tanto é solicitado nas leis de incentivo quando a gente submete um projeto? A diferença, primeiro, é de escopo. Então, se você vai colocar para um projeto nacional, você pode falar de viagem, por exemplo, de viajar por estados, então, de fazer uma temporada em São Paulo, em Brasília, em Porto Alegre, você pode contemplar maior. Então, tem supostamente o valor que você pode... Não, supostamente não, o valor que você pode pedir é maior. Então, o primeiro limite é 10 milhões no imposto de renda. No estadual, o seu teto é de 600 mil, no PROAC, e no PROMAC, eu acho que o seu teto é de 300, é melhor. É isso, 300? Tô confuso. O PROMAC é de 600, né? O PROAC, eu não sei dizer se é 600 também, mas o PROMAC é 600. Tem teto, só que quando você monta um projeto para o PROAC, por exemplo, a expectativa é que você crie um projeto que vá fazer uma itinerância pelo estado, então ele não é só para a cidade de São Paulo, por exemplo. Então, quando há um edital aberto, e ele é através da Secretaria do Estado, da Cultura, se espera que você coloque cidades distantes, inclusive para onde você está indo democratizar o acesso à cultura. E também, o que é muito legal, eles separam uma cota para pessoas que não produzem a partir de São Paulo. São pessoas que estão inserindo seus projetos de Ribeirão Preto, de Bauru, de onde forem, para fomentar a cultura local. Então, a primeira questão é valor, em termos de valor, o IR é maior e assim vai diminuindo. A segunda questão é o escopo. Então, se você faz pelo PROMAC, você está fazendo uma coisa que vai ser exclusivamente na cidade de São Paulo. Se é o PROAC, você pode fazer viajando pelo estado de São Paulo, e se é o IR, você faz por ele nacionalmente. Dentro da criação de um projeto, é uma estrutura de perguntas e respostas. Você tem que falar o que é que você quer fazer. Então, você quer fazer uma feira de artesanato, sei lá, inventando que não seja teatro, que é o que eu estou acostumada a fazer. Aí você tem que dizer por quê, qual objeto, por que você quer fazer isso. Aí você tem uma justificativa, você vai dizer, olha, aqui é uma região, Marajoara, é uma região onde é muito importante dar vazão aos produtos dessa comunidade, que eles não têm acesso, e eles precisam se manter, e essa é uma maneira da gente manter essa cultura viva no nosso país, tá? Você explica por que você quer fazer aquilo, justifica aquilo. Você resume as suas ações posteriormente, você faz um cronograma de quando, como você vai fazer isso, com quantas pessoas você vai fazer isso, quem são as pessoas que você vai, e qual o currículo das pessoas que você vai usar para fazer isso, e aí você coloca um orçamento com os valores dentro dos valores cabíveis. E aí isso tudo é explicado dentro do sistema mesmo. Então, tem coisas que ele simplesmente não vai te deixar fazer, você não vai poder se remunerar mais do que, entendeu, o valor total do projeto. Tem lá, não, 20% é para isso. Você não pode ter, por exemplo, em teatro, o normal, o praxe é 10% para o autor. Entre autor e tradutor se ganha 10% do valor total. Você não pode colocar mais de 30% no valor de divulgação, por exemplo, o que é muito bom, importante. Porque as empresas, muitas vezes, que investiam em publicidade na peça, no marketing, elas queriam que você fizesse mais publicidade, que você colocasse mais anúncio do que dinheiro que você ia botar no cenário. Por quê? O nome deles aparecia no anúncio, entendeu? E no cenário, não. Então, não. Também tem regras de onde que o nome da empresa pode aparecer. Ela pode ter um banner, mas ela não pode estar no figurino da peça, por exemplo. Tem uma lógica muito rígida e bem feita, tanto que, assim, eu entendo de captação e lei de incentivo e criação de projetos, mas quando se trata de inserir, por exemplo, no PROAC ou na Rouanet, eu chamo um advogado, porque, infelizmente, é tão técnico que eu acho, se for um projeto pequenininho, você pode conseguir, mas dá trabalho e você pode ter mais dor de cabeça neles bloquearem, pedirem para você voltar, eles perguntarem alguma coisa,
você não conseguir aprovação até o momento que você precisa. Então, quando se pode, eu contrato alguém que faça essa parte, pelo menos de orçamento, de inserção das linhas, para não errar nada, porque é bastante rígido. Acho que ficou claro? Sim, sim. Acho que é legal destacar, né, que esse processo, ele não é simples, né, mas ele é necessário também, né, para que as instituições, elas assumam determinados compromissos. Então, o orçamento, ele já vem dizendo, ó, você pode remunerar a sua equipe até tanto você pode gastar de divulgação, e as leis de incentivo, elas também pedem algumas contrapartidas, né, que podem ser desde você oferecer, por exemplo, um percentual de ingressos para uma classe mais vulnerável, ou, por exemplo, a gente acabou de submeter agora para um PROMAC, né? Eles têm no edital um critério que eles levam em consideração, que é o seu projeto atender os territórios em contexto de maior vulnerabilidade na cidade. Então, a lei de incentivo, né, ela te incentiva a levar a cultura para as pessoas, né, que em tese teriam menos condições de acessar, por exemplo, um espetáculo teatral super caro e etc., e nessa mesma lei, né, na PROMAC, além do território, ele coloca sobre acesso de pessoas com deficiência, sobre jovens contratados, pessoas contratadas desses territórios também, para eu também não pegar um monte de gente, né, de uma região mais abastada e levar para um lugar em contexto de vulnerabilidade, mas também gerar emprego nesses territórios, né? Então, acho que assim, as leis elas têm uma série de critérios que são importantes que pouca gente conhece também, né? Muito legal conhecer, porque é muito ético, né? Você tem que ter videodescrição, você tem que ter algumas sessões que são acessíveis para pessoas com deficiência visual, por exemplo. A inclusão, ela é muito importante. Existe uma porcentagem grande de ingressos que você tem que doar para instituições e você é responsável por trazer os estudantes até o teatro e levar de volta. Quer dizer, o artista paga muito para conseguir levar o público que precisa de acesso ao seu espetáculo, e isso é parte do que é a função do artista. Então, é muito lindo isso. Por exemplo, quando no PROMAC, você consegue captar mais dinheiro quanto mais você estiver afastado do centro, né? Quanto mais você estiver em regiões periféricas que têm menos acesso à cultura, mais você pode captar. Então, é um incentivo a você ir mais longe com o seu produto, que é muito legal. Eles até destacam, né, quando você vai fazer a submissão, eles têm lá todos os distritos da cidade, distribuído por índice de desenvolvimento humano, né, faixa 1, 2 e 3, como eles classificam, e aí existe um incentivo para você selecionar esses territórios com índice de desenvolvimento 1, que são esses em situação de maior carência, então acho que é um incentivo bem bacana. E aí acho que antes da gente entrar na parte, né, fui lá, submeti todo o meu projeto, um baita trabalhão de pensar, estruturar tudo, arrumar orçamento, quem que vai ser a equipe, depois de você estruturar tudo isso, você submete, aguarda a resposta, se você recebe um sim, depois de todo o trabalho, aí vai começar uma nova novela, que é a parte de captação. Antes de entrar nisso, vou só colocar aqui mais algumas perguntas. A Valéria agradeceu lá a resposta, falou que foi contemplada a dúvida dela. E aí tem uma pergunta do Jean aqui, complexo aqui, Raquel, vamos ver. O que poderia ser feito para que o dinheiro que serviria para incentivo à cultura chegasse ao artista menor, ao invés de ficar somente com os grandes espetáculos? Tem muita coisa que poderia ser feita se ouvisse, sabe? Tem muitas, por exemplo, um problema é que a lei, vamos falar do IR, porque é mais fácil, que ela te dá 4% do líquido do imposto de renda. Isso quer dizer que só empresas grandes podem investir em cultura. Só empresas grandes só querem muita visibilidade. Então, elas não ouvem nada que venha de alguém, um artista pequeno. Um artista com um escopo menor, que não é muito famoso, não é, sei lá, Miguel Falabella, digamos, né? Seja alguém que vai conseguir. Não, as pessoas vão ver no jornal Miguel Falabella, elas vão assistir a peça dele, e é verdade. Então, primeiro, se você tivesse uma política cultural real no Brasil, que a gente não tem. Segundo, uma sugestão de um amigo meu que é muito boa, e ele é um advogado e trabalha com lei de incentivo, era que a gente tivesse uma faixa inversa de possibilidade de investimento. Por exemplo, se você é um artista pequeno, você mora no seu bairro, e se fosse na padaria que você vai todo dia, o seu Zé te conhece, sabe que seu trabalho é sério, queria ver a sua peça montada, e fala, pô, como eu posso te ajudar? O imposto de renda de uma padaria,
4% do líquido do imposto de renda daquela padaria, não vai, pode dar R$100, pode dar R$200, não é o suficiente para você conseguir levantar um espetáculo, mesmo que pequeno. Mas se ele pudesse investir mais percentualmente, já que ele é um pequeno negócio, então, quanto menor o negócio, maior fosse o índice de imposto de que ele pudesse investir num produtor, ele automaticamente estaria fomentando menores produtores, porque você tem uma rede, tem o seu sapateiro, você poderia conseguir viabilizar com menos dinheiro. Agora, se você tem que competir pela atenção da Vivo com a Fernanda Montenegro, é um mundo cão, é um mundo de mercado mesmo, a melhor oferta. E quem está no lugar de escolher são os diretores de marketing das empresas, e francamente, eles não ligam para a cultura do Brasil, eles ligam para qual produto que vai trazer mais exposição para eles, que é o motivo pelo qual os grandes musicais têm verba e os musicais brasileiros não. Então, a gente poderia, se eu levar uma ideia minha de um musical original, por exemplo, eu produzi um musical original meu com patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil. Eu escrevi, eu produzi, eu montei. Mas se eu fosse levar na Viva, ele vai dizer, mas eu prefiro o Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera está em cartaz há 35 anos, ganhou 19 prêmios, esteve em cartaz em 32 países. Como é que eu vou competir com algo que tem o quê? Entendeu? É você competindo com o McDonald's. Não tem como. Você pode ser o melhor quilo do mundo, mas você não vai ter a mesma verba do McDonald's. Então, tinha que se olhar caso a caso, e eu acredito que essa era uma solução muito simples para dinheiros irem para pequenos produtores sem ficar injusto, né? Porque aí a gente fica com raiva da Fernanda Montenegro, do Falabella, eles construíram essa carreira deles. Eles têm direito de captar, porque o nome deles, eles trabalharam por ter, sabe? Não é maldade deles. O erro é que a gente não tem uma política cultural no nosso país. Então, é só isso. E você acha que para o pequeno produtor cultural, né, esses editais, né, esfera municipal, estadual, acaba sendo mais acessível do que tentar, por exemplo, uma Rouanet, que aí de fato você vai cair nesse lugar competindo com uma competitividade não muito justa? Seria uma saída tentar focar no municipal e estadual? Sim, que é o que todo mundo fez, né? Tanto que o PROAC e o PROMAC são as leis que mais crescem, né? Inclusive hoje. E os editais. Então, aqui estão falando dos artistas da periferia, são os menos favorecidos, mas existem editais para artistas periféricos, para negritude, para, enfim, nativos, índios. Acho que existe para a comunidade LGBT, para escrita de poesia, para escrita de roteiro. Tem muito fomento a ser feito, mas pelo menos nos editais estaduais está começando a ter essa visão. Eu acho que, sim, são sempre menos favorecidos, eles vão ter menos acesso, e eu acho importantíssimo ser fomentado. Mas existem alguns editais, tem que ficar de olho na Secretaria do Estado, e ver quando ele abre, quando ele encerra, e se inscrever, e é muito trabalho sem você ter tido nem a chancela inicial, porque é isso que o Rafa está dizendo, se você conseguir ser aprovado, é só a chancela para você ir até a rua e tentar achar a pessoa que decide, e dizer assim, olha, meu projeto é legal, me escuta que eu vou fazer essa peça aqui e tal, e ver se você consegue, mas não é fácil de conseguir sentar à mesa com uma grande empresa, e pequenas empresas não tem como dar dinheiro, né? E aí vale até compartilhar, né, o CIEDS é uma organização com atuação hoje em todo o Brasil, então normalmente nas nossas lives tem pessoas de outros estados acompanhando para além de São Paulo. Cada estado, né, e por vezes principalmente as maiores cidades, elas acabam criando leis próprias, né, de incentivo à cultura, então vale ficar atento o que o seu estado, a sua cidade está oferecendo de oportunidade, né. Por vezes no próprio portal da prefeitura, né, do governo do estado, que você vai encontrar ali qual é a oportunidade, ou em alguns estados tem até um site específico para falar daquela lei de incentivo, então vale dar uma pesquisada aí na sua cidade, no seu estado, o que tem de oportunidade para você tentar acessar. Passar aqui num outro ponto, a Ângela trouxe aqui um compartilhamento muito legal. Ela compartilhou uma experiência, na verdade, né? Estive viajando em 2019 por alguns estados brasileiros sem recursos financeiros, trocando trabalho por pouso, e ainda assim atingi 818 alunos com as oficinas de fotografia. Muito legal. E ela está falando aqui que se ela tivesse desenvolvido por algum edital nacional, com toda certeza teria saído ainda melhor. Com certeza. É isso.
Porque tem algo da alma do artista, simplesmente falando, que a gente quer tocar as pessoas, né? A gente sente uma vocação por ajudar as pessoas a sentirem, a se emocionarem, a rirem. E é muito triste a situação indigente do artista no Brasil, né? Você vê a situação dos circos na pandemia. São famílias, né, que vivem de ir de cidade em cidade. Você não pode ir no circo. Como que essas pessoas... Os artistas não têm dinheiro guardado no banco, os artistas não pagam seguro-desemprego, eles não têm carteira assinada, eles não têm lugar nenhum para cair em geral, sabe? Então, não existe nenhuma política de defesa dessas pessoas. Foi o porquê a gente fez essa briga tão grande pela Lei Aldir Blanc, para proteger essas pessoas que estão nessa situação. É muito louvável esse trabalho seu, Ângela, de ter ido e ter tocado tantas pessoas. É lindo. Isso é literalmente o que o Paulo Otran fazia durante décadas, assim. Ele botava o cenário numa van e ele ia para a cidade em Tocantins. Ele conheceu o Brasil inteiro, e o Brasil inteiro o conhecia antes da televisão, através do teatro. Isso existiu no nosso país. Mas é triste que isso tenha que ser em troca de pouso, por exemplo. E se você tivesse 2 filhos, e como é que você ia fazer isso, entendeu? Começa a ficar inviável você se manter, né? É realmente uma vocação onde você está dando mais do que você recebe em geral. Legal. A Ângela colocou uma outra pergunta aqui. Não sei se eu compreendi muito bem aqui o caminho. Ela perguntou quais são as pessoas mais indicadas para ajudar na captação de recursos. Existem algumas agências, né, Raquel, que fazem um trabalho específico de captação, e alguns profissionais, né, que se oferecem também para fazer essa captação. Nas leis de incentivos existem percentuais destinados. Não sei se você tem algum outro direcionamento aqui para a pergunta da Ângela. Existe no Brasil a função captador de recursos, que são pessoas que têm o ouvido das pessoas que decidem para onde o dinheiro vai. Essas pessoas ganham por lei até 10% do valor total do projeto, o que é uma loucura, e a gente até falou disso, né, Rafa? Você faz um projeto de 600 mil, você está brigando para ter um salário de 5 mil reais para o cara que vai estar trabalhando todo dia no projeto durante a duração do projeto inteiro, e de cara você acaba dando 60 mil reais para um cara que fez um telefonema e sentou você à mesa com alguém que decide. É isso. Essas pessoas têm, em geral, acesso. Então, são pessoas que conhecem as pessoas que decidem, e, portanto, é muito difícil de chegar nelas. Um captador que resulte em verba é muito difícil. Em geral, uma relação de confiança. Então, um produtor porque também tem isso. Para a empresa, os artistas parecem instáveis e não confiáveis. Será que ele vai estrear no dia que ele está falando que ele vai estrear? E isso acontece às vezes, o artista captar e desistir, sabe? Aí o dinheiro está com ele entrega para a empresa, aí o captador faz o quê? Né, isso também acontece. A gente tem que ser muito profissional e continuar trabalhando para ser profissional, porque uma pessoa que não entrega o trabalho que se propôs a fazer com o dinheiro público, ela dá para a gente uma má reputação que perdura por décadas. Veja aí a Norma Bengel com o filme dela, ou o Guilherme Fontes com o filme dele. Quer dizer, imediatamente todos os artistas passam a ser aquele cara que não conseguiu entregar o filme dentro do prazo e com o orçamento que ele tinha se comprometido originalmente, e você é um criminoso. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas o captador, eu posso te dizer que é isso, assim, não são pessoas que vão abrir a porta para todo mundo. Eles mesmos, eles não vão... Quem é você? O que você já fez? O que você já realizou? Eles vão ter esse viés porque eles têm que entregar confiabilidade para o Bradesco, se for o banco. Entendeu? Eles têm que entregar coisas para o banco. E tem captador que pede mais do que o teto da lei, que é 10%, que acontece. Então tem todo tipo de... Na hora que você está falando de troca de dinheiro para lá e para cá, que não é a cultura, é delicado, e você tem que navegar com cuidado. Eu já consegui dinheiro de captação direto de empresa, convenci 2 empresários de que podia ser negócio, através de editais, muitas vezes. Então eu já consegui em alguns formatos híbridos. Eu acredito bastante no edital e em ir para o mercado e tentar conhecer pessoas e dizer, olha, tem um projeto aqui e tal. Você tem que ser o vendedor também. Então é complicado. E é um lugar muito difícil, porque, por um lado, é isso, né? Você vai separar um percentual do seu projeto para pagar a captação, mas se você não paga, por vezes você também não consegue captar. Então, você fica nessa posição, e aí até levando para lei de incentivo, né, de outras naturezas para além da cultura,
O CEDES, por exemplo, já realizou projetos com leis de incentivo da cultura, e aí ele tem um viés, né, mais educacional, formativo, né, e entrega um produto cultural no final, né, porque a lei de incentivo, ela pede também, né, qual que é o seu produto. A gente também trabalha, por exemplo, com leis de incentivo ao esporte. Então, você desenha o esporte também educacional, né? Então, é o esporte para o desenvolvimento humano, não é o esporte de alto rendimento, né? Os atletas profissionais, mas como é que você trabalha a educação, inclusão, né? Por meio do esporte. E o momento mais difícil, de fato, é a captação. Então, a última vez, por exemplo, que a gente submeteu, né, na lei federal de incentivo ao esporte, a gente conseguiu aprovar 3 projetos, conseguiu captar parcialmente para um deles. E os outros 2, apesar de ter sido aprovado, a gente não captou. Então, a captação, né, ela dentro das etapas aqui, ela é uma das últimas que pode inviabilizar todo o esforço que você teve para pensar no projeto, desenhar ele, submeter na plataforma e etc., pensar em orçamento. Aí você recebe um ok, mas você não consegue a empresa que vai patrocinar a sua iniciativa ali, você perdeu todo o trabalho anterior, né? Fora que é um tempo, né? Você tem aquilo por 1 ano, 2 anos. Depois acabou. Ou você tenta renovar mais 1 ano, você não pode ficar para sempre tentando fazer o projeto. E até você chegar nesse ponto, você pode ter já demorado 3 anos ou 4. Eu já demorei 4 anos para captar, ou 5. Quer dizer, realmente é delicado. Da maior parte dos projetos que a gente realiza, a gente acaba captando com organizações, empresas que já são da nossa área de relacionamento, né? Então, um parceiro que já apoiou uma iniciativa anteriormente, né, ou que por algum motivo, né, tem um relacionamento institucional, e aí a gente fala, ó, consegui um projeto aprovado, acho que tem conexão com a sua empresa, você tem interesse em apoiar ou não? Mas, de fato, né, a pessoa que não tem entrada em nenhuma empresa, né, e nem tem a parceria aí com o captador, a captação acaba se transformando numa etapa muito difícil. Eu vou colocar aqui mais uma pergunta da Isabela França. Raquel, gostaria de saber como você enxerga o papel da Secretaria Nacional de Cultura de hoje, tendo em vista que 5 secretários já assumiram a pasta durante o governo Bolsonaro, e qual a influência do ministro do Turismo na cultura perante esse cenário de instabilidade? Eu posso falar sobre opinião política? Pode? Pode. Ok. Para mim, infelizmente, a cultura e os artistas são vistos, são percebidos e são tratados como bandidos, né, ou como inimigo, nem bandido, mas inimigo, no nosso cenário atual, né. Parte disso foi essa campanha de difamação das artes e das leis de incentivo, essas fake news que aconteceram durante toda a campanha, e deve ter a ver com o fato de que os artistas são historicamente mais ligados à esquerda, né, porque são humanistas, enfim, em geral, são pessoas que estão ali dizendo, não, a gente não precisa seguir a mesma a ordem que veio antes de nós, né, o artista é questionador por natureza. Então, ele não consegue se calar frente a discurso de ódio, à misoginia, à homofobia, à disseminação da violência, do racismo. Isso é muito difícil. Então, eu, quando trabalho em espetáculos de teatro, são lugares onde, em geral, tem uma população LGBT, tem uma população periférica, tem uma população negra, e olhar para essas pessoas e dizer, como assim, né? Você está... Enfim, é muito difícil. Eu acho que há um governo reativo, ele considera a cultura uma inimiga, e porque a cultura te estimula a pensar e a questionar. Então, se a ideia é que você obedeça e que você siga a ordem, os bons costumes, etc., historicamente, os artistas se opuseram aos governos autoritários, aos governos fascistas, aos governos que não pregavam a liberdade, e muitos foram mortos, né? Você vai olhar o Mayakovsky, mesmo pelo regime comunista, enfim, não estou dizendo que só de um lado, os artistas estão na mira, em geral, porque eles vão levantar a mão e dizer, não, você está errado. Então, eu acho que a cultura não tem um papel, está sendo, de propósito o que está acontecendo na cultura. Então, esses 5 secretários, primeiro você tirar o ministério, então você está dizendo que isso não é importante o suficiente para o ministério, a cultura não é relevante, é um sinal simbólico terrível.
colocar no turismo, o que isso tem a ver com turismo? Uma coisa não tem a ver com a outra, não tem a ver. É claro que, por exemplo, a educação, o esporte e a cultura, eles são irmãos. A educação é muito importante, o esporte também é importante, a cultura também. É um tripé de formação intelectual e física mesmo de uma nação. Né? Se você não souber quem foram os seus autores, quem foram os seus pintores, quem foram os seus atletas, se você não estimular o bem-estar físico, mental, você não vai avançar enquanto nação. E às vezes me parece que isso não é um interesse mesmo, que haja esse avanço, que haja esse questionamento. A influência do ministro do Turismo, eu não vejo influência, eu acho que é porque, para mim, as escolhas são feitas de uma maneira aleatória e de uma maneira absolutamente partidária. Então, é quem vai seguir o protocolo do que eu decidi que é essa semana. Todo mundo tem que comer bolinha de ping-pong. Então, o cara que comer bolinha de ping-pong vai ser o ministro, ou vai ser o ministro do turismo, vai ser o ministro da educação, vai ser o ministro do que for. Eu até postei alguma coisa falando disso, que talvez já teve tanto ministro da saúde, que talvez a gente você pode ter sido um ministro da saúde também, como se fosse tipo um corona que você pegou e não teve sintoma, talvez você não tenha tido sintoma do ministro da saúde, porque às vezes é assintomático, mas como já teve tantos, enfim, eu não espero nada, absolutamente nada do governo em relação à cultura. Infelizmente, porém, o problema é que eles acabam bloqueando, retardando e atrapalhando o processo de captação. Então, as poucas coisas que estavam tentando ser captadas, produzidas e realizadas não estão conseguindo. A não ser aqui em São Paulo, que a gente está tendo uma ação bem forte do Bruno Covas, agora do Hugo Pozzolo, no lugar do Ale Youssef, que estava batendo de frente com o direcionamento que vinha do governo nacional, federal. Então, a gente tem uma sorte enquanto Estado, mas outros estados não têm essa sorte. Eu ia trazer justamente isso, né? São Paulo acaba sendo um episódio à par, né? Assim como em algumas áreas você vai ver grandes centros, né? Como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, algumas capitais do Nordeste que em determinados assuntos, né, acabam sendo privilegiados, né? Mas se você olha para alguns outros estados, cidades acabam ficando mais carentes, mesmo de iniciativas próprias, como uma lei específica de apoio ou a falta mesmo de produtores culturais locais que conseguem se unir para debater e, enfim, né, abrir uma nova frente de luta pelo que é de direito, né, que não deveria a gente estar o tempo todo gritando de, olha, precisa investir na cultura, né, já deveria, como você disse, ter uma política voltada para isso e a gente não tivesse que ficar o tempo todo gritando aqui sobre a importância de apoiar. Maravilha, Raquel. A gente está chegando aqui nos 3 minutos finais. Eu vou colocar aqui no. Opa, eu perdi o link aqui. Vou colocar aqui nos comentários um link para quem acompanhou a live poder fazer a sua avaliação. A avaliação de quem está assistindo é muito importante para que a gente possa sempre melhorar as nossas lives. Então, estou publicando aqui o link. Isabela, agradecendo aqui pela sua resposta. Bom, estamos chegando ao fim. Queria começar aqui já a parte de agradecimentos a todo mundo que estava assistindo, a Raquel também, por esse papo. Foi uma hora aqui bastante gostosa de conversa. Compartilhar com vocês que toda quarta-feira o CIEDS realiza uma live aqui. O tema de hoje, né, foi muito bacana, porque a gente faz a gestão do TEIA Centro, que é a unidade do TEIA que fala sobre economia criativa e empreendedorismo cultural. Então, o tema de hoje tem tudo a ver com a unidade do centro, que é a que a gente faz a gestão. Toda quarta-feira a gente está aqui com um tema diferente, nos demais dias existem outras lives, né, das organizações que fazem a gestão dos demais TEIAs. Então, o pessoal da Ecocultural, que passou por aqui, deu uma boa noite, o pessoal do Empreende Aí, que também faz a gestão na cidade de Tiradentes, Santa Amaro, enfim, tem uma programação repleta aqui de apoio ao empreendedor, e a ADESAMPA também disponibiliza contatos por telefone e por e-mail de apoio ao empreendedor. Então, se você está com alguma questão, alguma dúvida, precisa de apoio sobre finanças, sobre a parte jurídica, o pessoal da ADESAMPA tem vários serviços para o atendimento do empreendedor. Então, fiquem atentos aí. Normalmente, as lives do CIEDS acontecem às quartas, às 18 horas. Hoje, excepcionalmente, a gente começou às 19h30. Raquel, muito obrigado pelo papo, pelo seu tempo. As portas estão abertas. Quando você quiser voltar aqui a conversar com o pessoal,
da Desampa, do TEA, do CIEDS, enfim, as portas estão sempre abertas, você é uma convidada muito especial para a gente. Obrigado, viu? Sou muito por vocês aí do TEA, gosto muito do trabalho, obrigada pelo convite. Queria convidar as pessoas a me seguirem no Instagram, Rachel Ripani, @Rachel Ripani, e eu tenho um curso que eu vou começar da semana que vem sobre os segredos dos grandes musicais, que também está aberto, quem tiver interesse, são 6 aulas, e vai ser bem interessante, porque eu tenho esse know-how aí da Broadway, quem sabe quem está a fim de fazer grandes musicais pode aprender comigo. Obrigada. Perfeito. Bom, mais uma vez, obrigado. Para todos, fiquem bem, se possível, em casa, e na quarta-feira que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Beijos, boa noite. Tchau.